Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 13 de Ciências, tá certo? Nosso livrinho 3, tá bom? Nós vamos estudar um pouquinho desse capítulo e na próxima aula a gente finaliza ele, tá certo? Luas, estrelas e planetas. Nós vamos falar dessas três coisas nesse capítulo, tá certo? Na página 54, nós temos aqui a imagem de um rapaz com duas crianças e eles estão observando o céu e as estrelas, tá certo? Esse negocinho aqui que ele está observando, ó, é chamado telescópio, que a gente estudou na aula passada, né, nas aulas passadas, que as pessoas utilizam ele para ver as estrelas no céu, tá bom? Durante o dia, não há dúvidas de que o astro mais brilhante do céu é o Sol. Como você estudou no capítulo anterior, é ele que nos fornece a luz que faz os dias ficarem claros. Mas quando a Terra gira e a parte do planeta onde estamos não está iluminada, podemos observar outros astros brilhantes no céu. Por que isso acontece? Nós vamos descobrir agora, tá certo? Você já parou para pensar sobre o que é uma estrela? Ou qual é a diferença entre a estrela e os planetas? Como podemos perceber a diferença entre esses corpos celestes apenas observando o céu? Por que a Lua brilha menos que o Sol? Por que em alguns dias ela parece maior do que em outros? Você estudará tudo isso nesse capítulo. Nós vamos descobrir todas essas perguntas nesse capítulo, tá certo? Aqui no livro de vocês, nós temos a seguinte pergunta. Você já deve ter observado que a Lua aparece em diferentes formatos. Em quais formatos você já viu a Lua? A Lua, ela tem várias fases, né, que a gente chama, e durante todas essas fases, elas têm alguns formatos. Vocês já devem ter observado isso no céu à noite. Na página 56, nós vamos falar sobre os pontos brilhantes no céu. À medida que vai anoitecendo, o céu fica cada vez mais cheio de pontos brilhantes. Para entender por que isso acontece, compare o brilho do farol de um carro aceso de dia com o brilho do mesmo farol aceso à noite. O farol do carro emite a mesma quantidade de luz de dia e de noite. Durante a noite, vemos o feixe de luz que sai do farol iluminar o que estiver à frente do carro. Entretanto, durante o dia, geralmente não percebemos que o farol do carro está aceso. Isso acontece porque essa luz é ofuscada pela luz do sol. O que é ofuscar? É tornar menos visível. Quando a gente diz que uma coisa está ofuscando a outra, é que uma está sobrepondo aquela outra, né? A luz do sol sobrepõe a luz do farol do carro, tá certo? Do mesmo modo, a luz dos pontos brilhantes que estão no céu é ofuscada pela luz do sol e por isso não percebemos esses pontos durante o período diurno. Isso significa que o céu de dia também está cheio de estrelas. Nós apenas não conseguimos vê-las. As estrelas, elas não saem do céu, elas continuam lá o tempo inteiro, tá certo? É a mesma coisa do sol, ele não sai lá do lugar dele, ele fica lá sempre. Só que como a Terra gira, quando fica de noite, o céu fica escuro, a gente consegue ver as estrelas, tá bom? Os pontos brilhantes que vemos no céu noturno podem ser estrelas ou planetas, que são astros muito grandes. Mas, daqui da Terra, eles parecem pontos pequenos, porque estão a uma distância muito grande de nós. Como você imagina que seria uma estrela se você pudesse vê-la bem de perto? Faça um desenho para representá-la. Você vai representar aqui, ó, uma estrela. Como você imagina que é uma estrela, tá certo? Aqui na página 57, nós temos a seguinte questão, na segunda questão. Você já assistiu ao filme O Rei Leão? Em uma das cenas, Timão, Pumba e Simba conversam sobre o que são os pontos brilhantes no céu. Cada um deles tem uma opinião diferente. O que será que eles pensam? A tia vai deixar aqui pra vocês a cena, tá bom, do filme. E a tia vai deixar também um link, tá bom? Pra vocês acessarem. E aí vocês vão escrever aqui o que cada um deles pensam sobre os pontos brilhantes no céu, tá bom? E aí vocês vão resolver a questão 3 e a 4. E nós vamos observar aqui agora que temos uma experiência que vocês podem estar fazendo na casa de vocês. Forme dupla com um colega para descobrir o que acontece com o tamanho dos objetos quando eles estão mais distantes. Para isso, você vai precisar somente de uma régua. Peça ao seu colega que se posicione a 10 passos de você. O que é que você vai fazer? Você vai pegar uma régua e vai ficar bem longe da pessoa, 10 passos.
E aí você vai observar aqui, ó. É a mesma coisa que está acontecendo com a minha mão, ó. A minha mão, quanto mais perto do celular, maior ela fica. E quanto mais longe, ela fica menor, tá certo? Quanto mais próximo tiver a imagem da gente, maior fica. Quanto mais longe, menor. Por isso que os planetas são bem pequenininhos e às vezes a gente nem consegue enxergar, porque eles estão muito distantes, tá certo? Você vai esticar o braço usando a régua para medir a altura do seu colega, vista de onde você está. Você vai medir com a régua em centímetros mesmo, tá certo? E aí você vai observar quantos centímetros deu a 10 passos de distância e depois a 20 passos de distância, tá certo? E aí você vai comparar essas duas medidas. E aí você vai escrever aqui, ó. Quando o meu colega se afasta de mim, ele parece ser maior ou menor? Aí você vai escrever, tá certo? Agora nós vamos continuar na página 59, nas estrelas do céu. Em uma noite sem nuvem, sem muita iluminação, podemos ver milhares de estrelas no céu. Já durante o dia, conseguimos ver uma ou outra estrela brilhando no céu, mas há uma estrela que nos parece enorme, o Sol. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. É por causa dessa proximidade que nós o vemos muito maior do que qualquer outra estrela. É por isso também que a intensidade da luz do Sol que chega na Terra é muito maior que a intensidade da luz vinda de todas as estrelas que estão no céu durante o dia. Existem estrelas menores e também muito maiores que o Sol. A estrela Antares, por exemplo, é bem maior que o Sol. Na imagem abaixo você pode ver o tamanho do Sol comparado com o tamanho de outras estrelas. Observe como o Sol é pequeno quando comparado a outras estrelas mais distantes da Terra. Aqui no livro de vocês, ó, tem a comparação do Sol, bem pequenininho, com as outras estrelas maiores. Mas, como essas aqui estão muito mais afastadas da Terra, a gente não consegue vê-las. E como a luz do Sol é tão grande no nosso espaço da Terra, a gente não consegue enxergar outras estrelas, principalmente durante o dia. Agora nós vamos para a página 60, tá certo? Os planetas do Sistema Solar. No capítulo 11, você estudou que um planeta, por exemplo a Terra, é uma esfera muito grande. Além disso, você já sabe que ela é um dos 8 planetas do Sistema Solar. Outros planetas desse sistema têm tamanhos diferentes do tamanho da Terra, pois alguns são maiores e outros muito menores. Observe a imagem abaixo que compara o tamanho dos planetas do Sistema Solar em ordem crescente. O que é a ordem crescente? Vai do menor para o maior, tá certo? Nós conseguimos enxergar aqui que o Mercúrio é o menor de todos os planetas. Depois vem Marte, Vênus, Terra, Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. Pela ordem de tamanho, tá certo aqui? Na imagem abaixo, você pode ver o tamanho do Sol comparado com o tamanho dos planetas, os quais estão apresentados na ordem que se encontram no Sistema Solar. Agora, a representação aqui é de acordo com a proximidade do Sol no Sistema Solar, de acordo com o que a gente estuda sempre, tá certo? Ó. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Olha como o Sol é gigantesco comparado a todos os outros planetas. Você pode observar aí no livro de vocês que o Sol ele é muito grande. Então ele ofusca muito o tamanho das outras estrelas que tem maior que ele. Por isso que a gente não consegue ver. Na página 61 vocês vão responder a questão, tá certo? Que tá pedindo aqui. E nós vamos continuar para a gente terminar essa primeira parte do nosso capítulo 13, tá bom? Além de todos os planetas do Sistema Solar terem formato de esfera, eles giram em torno do Sol. Entretanto, esses planetas não são muito diferentes entre si. Alguns deles são feitos de rocha, como a Terra, outros são feitos de gases, como Júpiter, alguns têm água em sua superfície, outros têm água em seu interior. Alguns têm oceanos que são feitos de água e sal, como os da Terra, e outros têm oceanos que são feitos de materiais. De todos os planetas do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno são visíveis no céu a olho nu, isto é, sem a necessidade de se utilizar um telescópio. Tia, só eu olhar para o céu eu vou ver todos esses planetas? Nem sempre, tá certo? Muitas vezes a gente não consegue ver porque também a noite às vezes está nublada, tem muitas nuvens e às vezes eles não estão na posição correta da gente conseguir observar.
E para poder observar mesmo bem nítido, a gente tem que conhecer bastante esses planetas, para a gente saber o formato de cada um deles para poder observar no céu, tá? Mercúrio e Vênus ficam muito perto do Sol e por isso só conseguimos vê-los ao amanhecer ou ao anoitecer, quando o céu está mais escuro. Mercúrio é menor que a Terra, mas Vênus é quase do mesmo tamanho do nosso planeta. Aqui no livro de vocês está mostrando a foto, ó, desses planetas, tá certo? No céu, do Mercúrio e do Vênus. Marte, Júpiter e Saturno estão mais afastados do Sol e, portanto, eles podem ser vistos em pontos diferentes do céu. Marte é um pouco menor que a Terra, enquanto Júpiter e Saturno são muito maiores que o nosso planeta. Urano e Netuno não são visíveis a olho nu, pois estão muito longe de nós. Então, aqui no livro de vocês está mostrando, ó, pra gente são vários pontinhos, né? Mas para quem já conhece, estuda há bastante tempo, consegue distinguir rapidinho no céu, tá bom? Na página 63, vocês vão responder a última atividade de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia. E a nossa próxima aula, nós vamos encerrar o capítulo 13, tá certo? Até a próxima aula. Beijão!